Sabe quando a gente ouve um versículo da Bíblia sendo usado de um jeito que soa meio fora de lugar? Pois é, isso acontece bastante. E um exemplo clássico disso é um trecho do Salmo 101, que muita gente usa para explicar por que alguém decide sair de uma igreja. Rola uma ideia por aí de que o próprio Deus se encarrega de tirar da igreja quem age com falsidade. Mas será que é isso mesmo que esse salmo quer dizer? Vamos mergulhar fundo para entender o que está por trás dessa interpretação? Vamos imaginar uma cena bem comum. Alguém que talvez estivesse envolvido em umas situações complicadas se afasta da comunidade. É um momento que, na teoria, deveria ser de reflexão, talvez até de uma certa tristeza, né? E aí, no meio disso tudo, alguém solta aquela frase quase como para justificar a situação. Bem, a Bíblia já avisava. Quem usa de engano não permanece na casa de Deus. Essa frase virou quase um jargão. Mas a pergunta é, ela está baseada numa leitura correta do texto? Para a gente entender isso de verdade, não tem outro jeito. Precisamos ir direto na fonte. O texto que dá origem a toda essa conversa está lá no Salmo 101. Lendo assim, de primeira parece bem claro, né? A declaração é forte. Alguém está dizendo que gente desonesta, gente mentirosa não vai ter espaço na sua casa ou perto de si. A questão central, o pulo do gato é: quem é que está falando isso? E é aqui que a história toda muda de figura. A identidade de quem fala altera completamente o sentido do que está sendo dito. Essa é a pergunta de $1 milhão. A interpretação mais comum assume, sem pensar muito, que essa voz é a de Deus falando sobre a sua igreja. Mas será que o texto confirma isso? Olha, como em tantas outras partes da Bíblia, a chave para o verdadeiro significado não está só nas palavras isoladas, mas em todo o contexto. Quem escreveu, para quem escreveu e por quê. Então, aqui está a grande virada. Quem fala no Salmo 101 é o rei Davi. Isso mesmo. Este salmo é um voto pessoal dele. É uma declaração de como ele pretendia governar o seu próprio reino, a sua casa. Não é um decreto divino sobre quem pode ou não pode fazer parte da igreja séculos e séculos depois. Ok, agora que a gente sabe que é o Davi que está falando, vamos entender o que ele realmente queria dizer com essas palavras tão fortes. Davi se enxergava como um representante de Deus aqui na terra. E o grande desejo dele, que ele expressa nesse salmo, era o de administrar o seu reino de um jeito que fosse um espelho da justiça e da retidão do governo do próprio Deus. Uma meta bem nobre para qualquer líder, convenhamos. E para a gente sentir o peso das palavras dele, é só olhar a linha do tempo. Esse salmo provavelmente foi escrito logo depois da morte do rei Saul, bem no momento em que Davi está assumindo o trono. Ou seja, isso aqui é basicamente um manifesto de governo dele, o seu plano de ação para liderar a nação. E o legal é que ele estrutura esse compromisso dele de uma forma super organizada. Primeiro, ele olha para dentro, para a vida pessoal, para o seu coração e para a sua casa. Depois, ele olha para fora, para a vida pública, para o palácio e para a cidade que ele governa. A abordagem dele é fantástica. Começa de dentro para fora. Primeiro, o compromisso é com um coração íntegro. O dele é mesmo. A partir daí, ele estende esse padrão para sua casa, para sua família. Depois, ele amplia isso para as pessoas que trabalham com ele no palácio e, por fim, para toda a cidade. É uma visão de liderança que começa no exemplo pessoal. Mas, e aí? O que acontece quando a gente ignora esse contexto todo? Quando a gente esquece quem está falando e por quê? Bom, as consequências são bem reais e, infelizmente, bem negativas. O erro fundamental é uma armadilha que a gente pode chamar de espiritualizar tudo. É quando pegamos um texto, como o voto pessoal de um rei da antiguidade, e aplicamos diretamente à igreja de hoje, como se fosse uma regra universal de Deus, sem filtros. Esse pulo simplesmente ignora a história, o autor e a audiência original. E as consequências disso na prática são bem sérias. Em vez de sentir tristeza por alguém que se afasta, as pessoas usam o versículo para justificar. Tá vendo? Foi Deus que tirou. Isso pode criar até um sentimento de alívio quando membros considerados problemáticos saem. E no final das contas, essa atitude toda alimenta o julgamento, que é justamente o oposto da compaixão que deveria existir na comunidade. Bom, e tudo isso nos leva para uma reflexão final, que é talvez a parte mais importante de toda essa conversa. Vamos pensar numa coisa para a gente fechar. Se Deus realmente aplicasse esse padrão do Salmo de forma absoluta e simplesmente expulsasse da sua presença todo mundo que em algum momento da vida usou de engano ou contou uma mentira, quem de nós sobraria? É um pensamento que chama para a humildade e, mais do que tudo, para uma leitura muito mais cuidadosa e cheia de compaixão das Escrituras.